Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, galera do SESC. E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês, né? A nossa aula agora de ensino religioso. E nessa aula de ensino religioso hoje, nós iremos estudar os ensinamentos sagrados, os ensinamentos escritos, as mensagens que esses livros sagrados trazem para nós. Então, galera, acompanha! Então, para que nós possamos dar início hoje, a gente vai começar com alguns questionamentos para vocês. Vocês vão pensar sobre essas perguntas e na cabecinha de vocês mesmo, dentro da mente de vocês, vocês vão procurar respondê-las, tá certo? Não precisa passar para formulário nenhum e nem para o caderno. Pense o seguinte: o que são textos sagrados? O que faz com que um texto seja sagrado? É sagrado porque eu respeito? Ou será que eu respeito porque é sagrado? Desde o início dos tempos, o homem sempre procurou se comunicar e registrar seu cotidiano utilizando-se primeiramente de desenhos. Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, a sociedade passa a utilizar outras formas de registros. O conjunto desses registros é conhecido como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. De uma maneira geral, a expressão texto designa um enunciado qualquer, oral ou escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. Embora a palavra texto tenha como referência o conjunto verbal, podemos ampliar esse conceito para imagens, para charges, para transmissões orais, ou seja, o texto é um processo de signos que tendem a transmitir uma ideia ao seu leitor. As religiões possuem textos sagrados, sejam elas orais e eles escritos. Entre os mais conhecidos estão o do hinduísmo, as diversas traduções da Bíblia cristã, o Alcorão islâmico, o Torá judaico, os pontos de Umbanda e Candomblé, as histórias e mitos das tradições orais, dentre outros. Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa original. Assim, a religião organiza a sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens, dentre outras. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos. Atualizar a experiência original no tempo e espaço. Afinal, independente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa. Certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas do grupo em todos os tempos. Os livros sagrados
são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também o momento histórico da religião. Para as tradições religiosas, os livros sagrados devem ser preservados para não comprometer os ensinamentos religiosos. Os livros sagrados geralmente são: o livro sagrado faz parte da tradição religiosa e deve ser respeitado. Apresenta a experiência religiosa sagrada. A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo e orienta as ações do grupo religioso que a segue. A narrativa da escrita é sagrada e não é científica. Então, galerinha, vamos agora conhecer alguns livros sagrados? Acompanha, simbora! Vedas significa saber e conhecimento. É considerada pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Nela se prega o respeito aos ancestrais e também a tolerância a outros credos, permitindo uma convivência pacífica com outros seres que nascem no contexto de outras religiões. Vedas é uma coletânea de texto do hinduísmo, um dos livros sagrados para os hinduístas, que foi compilado por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Tratam-se de 4 coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelados aos antigos sábios. A título de curiosidade, vou falar para vocês. Indra é um dos deuses hindu. Ele é o rei do céu. É respeitado como deus da chuva, deus dos deuses, senhor do firmamento. É o mais importante deus védico. A Torá é livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. O Corão. Vocês sabiam que podem ser chamados de Corão ou Alcorão? É o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam-se a revelação da fala ou da palavra de Deus. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, como por exemplo, Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Vocês devem estar pensando, qual o livro sagrado para os budistas? Os budistas, eles não deixaram nada escrito. Seus ensinamentos eram feitos somente de maneira formal. Após a sua morte, seus seguidores passaram a transcrever
suas ideias em textos escritos. Por isso, no budismo, encontramos diversos escritos inspirados nos ensinamentos de Buda. Para alguns budistas, um dos livros mais representativo é o chamado Dhammapada, que significa caminho do Dharma. Vocês devem estar se perguntando, mas os textos sagrados são somente textos escritos? Quais as outras formas de textos sagrados? Hein, galerinha? Será que texto sagrado é só texto escrito? Ou existe algum outro tipo? Então, no período em que se fazia pinturas rupestres, os homens não possuíam o domínio da escrita e registravam em seu cotidiano por meio de desenhos feitos nas paredes da caverna. Acredita-se que o homem, ao desenhar nestas paredes, entrava num processo de transe e expressava seu desejo. Geralmente estava ligado à garantia de uma boa caça. O ser humano pintava o animal da maneira como via. As pinturas retratadas na parede da caverna quase sempre eram de animais como veados, cavalos, mamutes e javalis, com ferimentos mortais de lanças que o próprio ser humano atirava. O fato de retratar lanças atiradas nos desenhos de caça era na crença de que, ao fazê-lo, facilitaria o domínio sobre a presa. O desenho era feito em rochedos e parede de caverna, utilizando o recurso da natureza, como, por exemplo, o carvão, a seiva das plantas e das frutas, a argila, o óleo do animal, dentre outros. Então, galerinha, vamos relembrar o que estudamos hoje. Estudamos os textos sagrados escritos, que eles são registro da história e da doutrina das tradições religiosas. Vimos que por meio dos textos sagrados as religiões organizam os seus rituais e mantêm viva a mensagem religiosa da sua doutrina. E o importante é a gente saber respeitar esse texto sagrado das outras religiões, assim como as pessoas que acreditam nesses textos. Galerinha, então, até a nossa próxima aula. Um forte abraço.